Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso capítulo de hidrocarboneto aromático policíclico. Hoje faremos exercícios de fixação e aprendizagem. Bem, tomemos esse exemplo desse hidrocarboneto aromático policíclico. Bem, separando esse composto nos seus componentes, então eu tenho 3 componentes. O componente aqui representado em amarelo é o tronco dessa estrutura, o hidrocarboneto parental. Ele é o composto principal e o nome dele é coroneno. Então, o coroneno é o tronco da minha estrutura. Ligado a esse tronco, eu tenho 2 compostos de fusão. Esse e esse. Aqui, esse composto é o benzeno. E nesse caso aqui, eu não consigo identificar essa estrutura como um todo como um hidrocarboneto policíclico parental. Eu consigo identificar, né, o fluoreno. Então, nesse caso, eu tenho que separar isso também em 2 componentes que compõem esse componente de fusão. Então, eu tenho aqui o fluoreno e o benzeno, que vão se fundir para formar o segundo componente de fusão. No caso dessa fusão aqui, observe, eu tenho aqui o fluoreno, que é o componente parental, é o tronco desse componente de fusão. Numerando esse tronco, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui 9, são a numeração. E aí eu percebo que a fusão ocorre entre o 5 e o 7. Então a fusão, nesse caso aqui, ocorre entre o carbono 5 e o carbono 6 do fluoreno. E nesse lado se liga o benzeno. Então o nome de fusão, né, então, eu tenho aqui o componente de primeira ordem e o benzeno como de segunda ordem, e a fusão desses 2 componentes é o componente de nome benzo, que é a abreviação de benzeno. 5, 6 é o descritor da fusão, é onde ocorre a fusão. Então a fusão ocorre entre o 5 e o 6, e entre o 1 e o 2, no caso aqui, entre o 1 e 2 de composto monocíclico, eu não preciso indicar porque fica subentendido. Então, na verdade, eu tenho aqui o benzo 5,6 fluoreno. Então, seria esse composto de fusão. O próximo passo, então, é indicar os locais de fusão. Observa que para fazer isso, primeiro, aqui nesse composto de fusão, o nome dele, depois do nome dele formado, eu pego a primeira letra para alfabetizar. Então, aqui seria B. Aqui seria também B. Então, nesse caso, então, eu tenho a mesma letra, então eu não consigo ainda alfabetizar porque as letras são idênticas. A segunda e a terceira também são idênticas. A segunda e a terceira. Então, e a quarta, aliás, são idênticas. Então eu vou. A diferenciação ela ocorre na quarta letra. Então, como o E de benzeno ele é menor do que o O de benzo 5,6 fluoreno, eu vou ter uma prioridade de citação no caso do benzeno. Então, é esse local aqui que ele deve receber a letra mais baixa. Então, vamos lá.
eu tenho aqui o eixo principal do meu tronco, eixo principal, e aqui o eixo secundário. Então aqui eu tenho o meu eixo secundário. Como aqui ela vai ser citada primeiro, então vamos lá. O sentido horário, o sentido é esse. Andando no sentido anti-horário, eu encontro aqui o 1, aqui o 2 no meu tronco. E é justamente o 1 e o 2 que recebe a letra A. Então aqui é a letra A, aqui vai ser a letra B, aqui é C, aqui o lado D, aqui o E, o F. Então aqui eu vou receber o lado G. Como a gente viu aqui, eu tenho o 2, 3. Então aqui vai ser 2 e aqui 3. E observa que no meu tronco eu caminho nesse sentido. Da mesma forma que aqui eu ando nesse sentido. Aqui é o sentido que na verdade é o sentido horário. Então vamos lá. Como que eu vou descrever essa fusão aqui? Embaixo eu vou simplesmente, eu não preciso indicar 1 e o 2, não preciso indicar 1 e o 2 do benzeno, porque isso fica subentendido, então eu simplesmente, o descritor aqui vai ser a letra A em itálico. Já nesse caso aqui, como que vai ser o meu descritor? O meu descritor, ele vai ser, vamos lá, o 2, o 3, 2, 3,2, observa o sentido, com o lado G, em minúsculo e itálico. Então está aqui o segundo descritor. Primeiro descritor, segundo descritor. Então como que vai ser o nome desse composto? Bem, para dar o nome completo desse hidrocarboneto condensado, primeiro eu vou redesenhar essa molécula, né, desenhando aquele anel com número ímpar de elos com dois ângulos retos, justamente para eu ver que aqui eu tenho o máximo de anéis alinhados. Então, se aqui é o máximo de anéis alinhados, aqui eu tenho meu eixo principal. Então, aqui é o meu eixo principal do meu tronco. Cortando isso ao meio, dois anéis para um lado, dois para o outro, eu tenho meu eixo secundário. É evidente que aqui é o local onde eu tenho o maior número de anéis condensados. Então, aqui eu tenho o meu primeiro quadrante. O sentido de numeração é o sentido horário, que vai do eixo secundário para o eixo principal, isso no primeiro quadrante. O anel de referência, no anel de referência eu ando no sentido contrário, então eu vou andar no sentido anti-horário. E aqui eu encontro o meu vértice de fusão. Então aqui seria o número 1, aqui seria o 1, aqui seria o 2, aqui seria o 3, aqui o 4, aqui 4A, aqui 5A, aqui 6, aqui 7, aqui 7, 7A, 7A, aqui seria 8, aqui 9, 9A, aqui 10, aqui 11, 11A, aqui, eu acho que eu pulei um, deixa eu ver, 2, 3, 4, aqui seria, deixa eu apagar, corrigir, aqui é 4, aqui é 4A, ok, esse aqui a numeração está errada, então vou corrigir isso. Então lá, aqui seria
4A, aqui seria 4B, aqui seria 5, aqui 6, vou fazer primeiro 7, 8, 9, 10, aqui 11, aqui 12, aqui 13, 10, 11, 12, 13, aqui 14, aqui 15, 16, 17, 18, aqui 19, aqui 20, aqui 21. Então vamos lá, aqui seria 6A, aqui seria 8A, aqui seria 10A, aqui seria 10B, aqui seria 11A, aqui seria 12A. Então tá aí a numeração correta aqui, 14A, aqui seria 18A, 18B, 18C. Aqui seria 19A, aqui seria 19B e aqui seria 21A. Ok. E aqui seria 21B. Deixa eu corrigir. 21B. 21B. Ok. Então tá aí a numeração correta. Então observe que em alguns locais eu tenho um hidrogênio a mais. Observa que nesses locais aqui eu tenho uma ligação, duas, três. Está faltando uma, é porque ela faz uma quarta ligação com hidrogênio. Na fusão eu não tenho hidrogênio, porque eu tenho uma, duas, três, quatro ligações. Está completo. Observe que aqui tem um hidrogênio que seria normal. Então todos eles nos locais onde não tem fusão, o normal é ter hidrogênio. Nos locais de fusão, o correto seria não ter nenhum hidrogênio. Então aqui eu tenho dois hidrogênios, então eu tenho o que a gente chama de hidrogênio extra. Então aqui eu tenho hidrogênio extra. A mesma coisa aqui, nos locais de fusão eu não teria hidrogênio, mas nesse caso eu tenho também aqui um hidrogênio extra. Então eu tenho um hidrogênio a mais. O mesmo acontece aqui e aqui. Então eu tenho e aqui. Então vou apagar aqui e colocar o hidrogênio adicionado. Então eu tenho aqui um hidrogênio extra. Então aqui também eu tenho hidrogênio extra. Então eu tenho 5 locais. Quais são esses locais? O 12, o 12A, o 19, o 19A, o 19A e o 21B. Então, e o 21B. Então eu tenho aqui 5 hidrogênios, que aí o PAC chama de hidrogênios adicionados. E esses hidrogênios adicionados, eles têm prioridade de citação. Como que eu cito isso? Então, vamos lá, hidrogênio indicado, né? Indicado justamente porque a IUPAC ela exige que você indique esses locais onde você tem, né, excesso de hidrogênio. E ainda esses hidrogênios eles têm, né, prioridade de citação. Então lá nos hidrocarbonetos cíclicos, com um número ímpar de carbonos, né, então os anéis com número ímpar de carbono, é impossível você manter, né, duplas ligações conjugadas, ou seja, sempre vai ter locais onde você não tem essa conjugação, né, ou não tem, né, ligações duplas acumuladas. E nesses locais haverá um carbono com hidrogênio em excesso, ou seja, carbono com 2 hidrogênios, né?
como você viu no slide anterior, o correto seria ter um só. Nesse caso, eu vou ter sempre carbonos em excesso, hidrogênios em excesso. A regra do Pac determina que o hidrogênio a mais seja evidenciado, ele seja indicado com o prefixo diídro, tetraídro e etc. Então, no caso de você encontrar esse hidrogênio com a quebra de uma ligação dupla, você vai ter dois hidrogênios em excesso. Então, quando eu tenho um anel com número pares de elos, eu vou ter sempre pares de hidrogênios adicionados, por isso que eu ponho a palavra, eu sempre escrevo di, tetra e assim por diante, eu escrevo aos pares, indicando o número de hidrogênio, di se for 2, tetra se for 3, e ainda acrescento a palavra hidro para representar que nesse caso eu tenho 2 hidrogênios, 4 hidrogênios, ou seja, números pares de hidrogênio. Se eu tiver um anel com número ímpar de carbonos, eu além dos pares, eu ainda tenho um que não se encontra aos pares, ou seja, ele vai ser indicado de outra forma, ele vai ser indicado com a letra H. Então vamos ver como funciona isso. O hidrogênio em excesso, indicado através do prefixo hidro, ele equivale à adição de um átomo de hidrogênio, que pode ser considerado como uma protonação ou uma redução da dupla. E só pode ser adicionado aos pares. Então, aos pares é dihidro, se houver adição de 2 hidrogênios, tetraídro, se tiver adição de 4 e assim por diante. Os outros estados de hidrogenação por adição não múltiplice são indicados pelo local da adição, seguido pela letra H, escrita em letra maiúscula e em itálico, e que deve ser o menor dessas indicações, já que H é menor do que hidro, e aí, novamente, a alfabetização é importante para o PAC, ela vai seguir a ordem alfabética, nesse caso de citação. Bom, voltando então ao caso anterior, como que eu vou indicar esses hidrogênios, como que eu vou citar, aliás, esses hidrogênios indicados? Observa que o menor número é o número 12. Então, esse número, e aqui eu tenho o número ímpar, 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios. Então, no número ímpar, eu vou ter um hidrogênio isolado, os outros vão formar pares, 2 pares. Então, observa, o número que vai receber, então, o hidrogênio, vai ser o H, que é o isolado, vai ser o 12, porque ele disse que tem que ser o menor número. E o que resta? Resta o 12A, o 19, o 19B, aliás, o 19A e o 21B. Nesse caso aqui, como que eu vou escrever isso? São 4. Então eu escrevo tetra de 4 hidro. Então, tetraídro. Evidentemente, esse H aqui, como eu já disse, ele é necessário porque nós estamos escrevendo na língua portuguesa. E a língua portuguesa diz que palavras compostas, onde a segunda palavra começa com H, eu tenho que pôr um hífen. Então é isso. E por fim eu escrevo o nome de fusão. Então lá, antes eu indico os hidrogênios adicionados, os hidrogênios extras ou hidrogênios indicados, seguindo a ordem de citação. Então fica 12A, 19, 19A, 21B, tetraídro. Aqui o hífen, porque é uma palavra composta onde a segunda palavra começa com H, eu tenho que colocar o hífen. Depois 12H, e aqui eu descrevo os hidrogênios excessivos. Depois eu faço a fusão do benzeno com um tronco que é o coroleno. Então aqui eu tenho a minha primeira fusão, e ela ocorre no lado A do tronco. Depois eu tenho meu segundo composto de fusão,
que é o benzo 5,6-fluoreno. E essa fusão ela ocorre entre os carbonos 3 e 2 do fluoreno, com o lado G do tronco, que é o coroneno. E aí, então, eu formo então, o nome de fusão, que é 12A19, 19A21B, tetraído, 12H, benzo A, benzo 5,6-fluoreno, 3,2G, coroneno. Então, esse é o nome de fusão desse composto, né, condensado. Outro exemplo. Então, eu tenho agora um hidrocarboneto aromático policíclico, né, substituído. Então, aqui eu tenho dois substituintes. Então, aqui eu tenho um substituinte e aqui eu tenho outro substituinte. Então, antes de escrever o nome completo, eu simplesmente vou fazer o nome principal, né, o nome de fusão, aliás, ignorando essas substituições. Depois que eu formo o nome de fusão, esse nome desses substituintes aparece como um prefixo do nome de fusão, muito parecido, né, com os hidrocarbonetos normais. O primeiro passo, então, é identificar nessa estrutura um hidrocarboneto aromático policíclico parental. E eu acho ele aqui, ó, né? Então são essa figura aqui formada por esses 6 anéis, que é o hexafeno. Então, se esse aqui eu tenho o meu tronco, eu tenho aqui um composto de fusão e aqui um outro composto de fusão. Então eu tenho dois compostos de fusão ligados ao hexafeno. Então, o próximo passo então é descrever. Então, numerando o meu tronco é o hexafeno, então numerando o hexafeno, eu tenho aqui o meu eixo principal, e aqui eu tenho meu eixo principal porque aqui é onde eu tenho o maior número de anéis em série, 4 anéis. Então aqui é o meu eixo principal, e ortogonalmente atravessando ele e dividindo em dois lados iguais, eu tenho, né, 2 anéis para um lado, 2 anéis para o outro, eu tenho meu eixo secundário. Evidentemente, aqui eu tenho o meu primeiro quadrante. O sentido positivo, ele vai do eixo principal para do eixo secundário para o eixo principal. Então aqui é o meu sentido horário. O anel mais elevado é esse anel aqui em cima, que eu ando no sentido anti-horário. Fazendo isso, eu encontro o vértice de fusão, recuo 1, isso aqui é o 1, aqui é o 2. Entre o 1 e o 2 eu tenho um lado A. Então aqui eu tenho A, aqui é B, aqui é C, aqui é D, E, aqui é F, G, H. Continuando, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Então eu tenho aqui os locais de fusão, que é F, G, H, o local de fusão com naftaleno, TU com o benzeno. Então, descrevendo, aqui vai ser 1, 2, 3. Nos compostos monocíclicos eu não preciso indicar, né, os vértices de fusão ou os carbonos de fusão. Eu só indico os locais onde ocorre a fusão no tronco, TU. Então, o meu descritor do benzeno com hexafeno, o descritor é simplesmente TU, entre colchetes, letra minúscula em itálico. Já aqui, do naftaleno com o tronco, eu vou ter, né, observa que o sentido ele é determinado pelo tronco, e esse é o sentido
correto, que é o sentido horário. O sentido horário, se eu ficasse andando em volta dessa molécula, o sentido horário é esse, que segue o mesmo sentido que aqui. Então aqui eu vou começar a fusão. Aqui na verdade começa 2, 1 e 8. Por que 2, 1 e 8? Porque se eu cortar aqui eixo principal, aqui eixo secundário, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como o sentido é esse, o sentido correto, o sentido horário é esse aqui, é 2, 1, 8, na sequência correta, com um lado F, G, H do tronco. Então a descrição é 2,1,8 com FGH, que é a descrição dos carbonos de fusão do naftaleno com os lados de fusão do hexafeno. E formou. Bom, então para dar o nome deles, primeiro eu tomo em conta os hidrogênios indicados. Né? E aí eu tenho na posição 4A, eu tenho um hidrogênio a mais, na posição 7 e na posição 18. Ou seja, eu tenho um par e um elétron, um hidrogênio isolado. Observa que a menor localização seria a localização 4A. 4A. Acontece que eu teria que aqui indicar para o hidrogênio isolado o 4A, porque o PAC diz que esse hidrogênio, como o H é menor do que o H de hidro, então eu teria, né, como precedente o hidrogênio, né, isolado. E ele, então, como ele é precedente, ele recebe a menor localização. Acontece que essa localização, nesse caso aqui, ela é alfanumérica. Então, para não confundir com o H, nesse caso aqui, eu vou ter que escolher entre o 7 e o 18 para indicar o H. E aí, eu seguindo a orientação do IUPAC, né, eu vou conceder o 7H para indicar esse hidrogênio isolado. E os demais, ou seja, o 4 e o 18A, eles vão receber o prefixo hidro. Então vamos lá. Bom, considerando isso, o próximo passo agora, então, é numerar a cadeia. Então, a numeração já está aqui, mas vamos lá. Como que é essa numeração? Só para a gente lembrar. Aqui eu tenho meu eixo principal, porque eu tenho o maior número de anéis alinhados. E aqui eu tenho meu eixo secundário. Então, evidentemente, que aqui eu tenho o meu primeiro quadrante. Então, aqui está o meu primeiro quadrante. O sentido de orientação é o sentido horário que está indicado aqui. Aqui no anel principal, eu andaria no sentido contrário. Encontraria aqui o 1, aqui 2, 3, e aí eu vou em frente, por isso que aparece essa numeração aí. Ok. Bom, feito isso, o próximo passo agora é escrever o nome de fusão e o nome dos meus substituintes. Então lá aqui eu tenho 3 carbonos, né? E aí eu tenho aqui 1 linha, 2 linhas e 3 linhas. A minha valência está no carbono 2. Eu indico com esse 2 na frente do il, que é o sufixo secundário, que na verdade caracteriza o elétron de valência, que é o local de ligação com o tronco. E esse local de ligação com o tronco aparece no carbono 2, e por isso que aparece 2 il. Mas a cadeia principal do meu substituinte, ela é insaturada, e essa insaturação acontece na primeira ligação, entre o 1 e o 2, ou seja, então aqui, deixa eu corrigir, eu fiz errado. Então aqui, na verdade, é 1N. Então aqui é 1N. Então aqui, 1N. Então ela acontece. Então o nome desse composto é prop 1N, 2Il, e esse composto está ligado no carbono
né, no carbono 16. Ele está ligado aqui no carbono 16. Então, carbono 16. Aqui, eu tenho aqui 1 linha e aqui 2 linhas. Eu começo 1 linha porque está mais próximo da valência. A valência ela tem prioridade de citação, porque aqui se trata de um substituinte. A minha ligação com o tronco acontece no carbono 2, então é no carbono 2 que eu tenho o elétron de valência. Então eu tenho que passar pelo elétron de valência. Esse elétron de valência ele tem que estar o mais próximo possível, né? Então por isso que eu coloco aqui. Então vamos lá. A partir daí, o que eu vou fazer é pegar o maior ramal. E aí o maior ramal seria esse aqui. Eu pego sempre o maior ramal, independente se nesse ramal ele tem dupla ou substituições. Eu sempre caminho, depois de atingir, de passar pela valência, eu pego sigo o ramo seguinte, que é o ramo mais longo. Então eu não considero nem nessa contagem aí, nem a dupla, nem a substituição, ao menos que tenha um empate. Então lá, aqui é 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Então, no carbono 3 eu tenho substituinte metil, 3 metil. Como eu tenho 4 carbono but, a valência, ela ocorre, a ligação com o tronco acontece no carbono 2, eu indico aqui, né, o 2, né, antes do sufixo secundário iu, que indica que aqui eu tenho uma ligação com o tronco. E a minha substituição, ela acontece na terceira ligação, a primeira, segunda, terceira. Na terceira ligação, então o sufixo primário é em, para indicar que eu tenho uma dupla nessa cadeia principal, e que ela acontece na terceira ligação, primeira, segunda, terceira ligação, está aqui. E, por fim, eu termino com o sufixo secundário, que indica, né, a função dessa minha estrutura aqui, e ela tem a função de ser um substituinte. Então, por ser um substituinte, termina com o sufixo il. Então, e isso está ligado no carbono 11 do tronco. Então, ligado no carbono 11 do tronco. Então, tanto o nome próprio 1-enil, em 2-il, como o nome 3-metil-but, 3-en-2-il, eles vão aparecer com um prefixo do nome de fusão. E o nome de fusão, antes do nome de fusão, eu indico esses hidrogênios. Mas como que eu indico esses hidrogênios? Eu vou primeiro conceder para o H o número 7, que é o menor entre os números não alfanuméricos, e vou agrupar isso, eu vou contar o restante, eu tenho 2 hidrogênios eu vou indicar como de hidro. Bem, então, como que a gente forma o nome completo desse hidrocarboneto aromático policíclico parental substituído? Eu coloco o nome dos substituintes em ordem alfabética. Nesse caso, eu tenho aqui o M de metil e aqui o P de próprio 1,2-il. Como o M ele é menor do que o P, ele é citado primeiro conforme está aqui. E esse substituinte está ligado no tronco, no carbono 11. Então 11, 3-metil-but, 3-en-2-il. O próximo substituinte está ligado no tronco no 16. Eu indico essa localização e ponho o nome dele. Aqui eu pus entre parênteses, mas não é necessário, nesse caso aqui, colocar o parênteses. Aqui é necessário porque ele é um substituinte. Aqui esse parênteses ele é desnecessário, então até vou tirar aqui. Não tem necessidade desse parênteses. Bom, esses dois nomes formam o prefixo do nome de fusão, que está aqui, Então o nome aqui eu tenho o nome de fusão, do 4A para frente. Antes desse nome de fusão, eu indico os hidrogênios excessivos. Então, vamos lá. Eu ponho lá 4, 18 de hidro. Aqui, deixa eu corrigir. Então, aqui faltou um hífen. Então, aqui é
hidro por causa da língua portuguesa, que é a nossa língua nativa. Então, antes de palavra composta que começa com H, eu ponho um hífen. Então, aqui, na verdade, vem um de hidro. 7. H, 7 é o menor dos números não alfanuméricos. Entre 7 e 18, 7 é o menor. Ele vem citado depois, mas recebe o menor número. Benzo. O benzo é a abreviação de benzeno. O benzeno ele se liga ao tronco pelo lado T1 do tronco. Nafto é a abreviação para naftaleno, que se liga no lado FGH do tronco. O benzeno é um composto monocíclico, então eu não preciso indicar, né, onde ele funde com o lado D e U. Mas no caso do naftaleno, como ele é bicíclico, eu tenho que indicar, e isso acontece no carbono 2, 1 e 8. Então é carbono 2, 1, 8 do naftaleno com o hexafeno, que é o tronco. Está aí o nome formado, né, que é o nome do meu composto. Nesse caso aí, um hidrocarboneto aromático policíclico parental, né, para um policíclico substituído. Bem, aqui a gente encerra hidrocarboneto aromático policíclico na quarta parte, mas a gente começa um novo assunto numa próxima videoaula. Até lá, um abraço grande.